Tá ao vivo. Agora é só esperar o pessoal entrar. Deixa eu ver eles aqui. Não tem ninguém ainda, né? Entrando, ainda não. Justo entrou. Pode falar. Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós estamos começando mais uma live do nosso projeto Convida, que vamos tratar sobre o tema da escrita. Como vocês veem, eu não sou a professora Liz Sobel, eu sou professora Dione, também da Universidade Federal do Paraná, e vou ficar com vocês agora, nesse período de 1 hora, onde nós vamos discutir sobre a escrita e como expressão, né, a escrita acadêmica e todas as possibilidades que nós temos em relação à superação de dificuldades que podem se colocar. Nesse momento, eu queria apresentar para vocês o nosso programa. O programa Convida da Universidade Federal tem, entre algumas das suas atividades, também o projeto Você Importa. E nele nós abrimos espaços de acolhida a toda a comunidade universitária e também aos interessados em discutir esses tempos de pandemia, como é que nós estamos lidando com essas situações. Nesse momento em que nós nos encontramos em afastamento social, nós entendemos, enquanto universidade, que precisamos nos cuidar, precisamos nos fortalecer para passarmos por esse momento único que nunca imaginamos, que nunca experimentamos e que tem sido desafiador a todos nós. Nesse de fazer algumas lives. Nós iniciamos já algumas lives em que tratamos sobre um novo normal, né? Como é que nós estamos lidando com o afastamento, as situações que nos envolvem famílias, envolvem o nosso trabalho. Na semana passada, nós tratamos sobre os aspectos que dizem respeito à condição da mulher. Discutimos sobre o cuidado, sobre nossas situações que envolvem a maternidade, o nosso trabalho, a nossa convivência. E nesta semana nós trabalharemos com questões que dizem respeito à juventude. Então, começamos hoje discutindo sobre a escrita e vamos, no decorrer, iniciando com outros temas. Vamos trabalhar também amanhã, teremos uma live que tratará sobre a questão dos jogos, sobre o tempo em que ficamos linkados e logados nas telas. E trabalharemos também na quinta-feira, professora Virgínia, Maria Virgínia Cremasco, da Psicologia, e eu trabalharemos sobre o tema sexualidade. E nesses 3 dias, então terça, quarta e quinta, nós teremos essas lives. E na sexta nós temos uma outra atividade muito legal. A gente tem uma roda de conversa entre pares. Ou seja, nós vamos trabalhar com os estudantes e esses estudantes nossos da universidade, de diferentes cursos, também farão a acolhida de outros estudantes, ou seja, um espaço de partilha. Então, com essas situações todas, nós desejamos, enquanto universidade, possibilitar um tempo de acolhimento, um tempo de escuta, um tempo de partilha, para que a gente possa superar esses momentos que são desafiadores, são difíceis, mas que nós passaremos, né? Nós sempre brincamos aqui no nosso projeto que nós estamos numa mesma tempestade, né? Mas que essa tempestade, ela mostra-se diferente para cada um de nós, né? No sentido de que alguns de nós terão barcos diferentes, mais potentes, mais cheios de recursos, e outros terão barcos que precisam em algum momento ser acolhidos, né? Então, nesse momento, nós queremos, enquanto projeto, nos fortalecer,
nos acolher e abrir a Universidade Federal, uma universidade pública, não só para a nossa comunidade, mas dizer que ela está, enquanto universidade pública, comprometida com toda a sociedade, de maneira que abrimos os nossos projetos para a entrada dos outros, né? Ou seja, as nossas lives estão abertas, estarão sempre disponíveis no nosso Instagram, que é o Instagram Você Convida, né? Nós teremos um convidado hoje, que é o Alistair. O Alistair, ele é um nosso doutorando de um dos nossos programas de doutorado da universidade, e ele vai trabalhar conosco essa temática da escrita. Nós estamos aqui aguardando a entrada dele. Só um momentinho, assim que o Alistair possa entrar conosco. Ele precisa pedir para entrar. Só continua falando. A gente só está aguardando o Alistair conseguir acessar. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês como a gente vai funcionar. Nesse primeiro momento, nessa primeira hora do Instagram, eu estarei com o Alistair conversando sobre essa temática da escrita, e nós vamos abrir, quando encerrar o tempo de 1 hora da nossa live, nós abrimos mais 30 minutos para as pessoas que desejarem fazer a conversa conosco, né? Porque nesse momento o Alistair vai apresentar um pouco das coisas que ele tem estudado, que ele tem trabalhado, todas as suas contribuições sobre esse tema, e logo depois nós abriremos, então, na meia hora seguinte, para que ele possa fazer conosco, tirando dúvidas, acrescentando novas contribuições, né? Queria até que... Olha, o Alistair entrou. Como vai, o Alistair? Tudo bem? Olá, bom dia, Johnny. Bom dia a todos que nos acompanham. Demorei um pouquinho, né, para entrar, estava acompanhando desde o início, mas agora estamos aqui, né? Uma alegria poder conversar sobre um tema que é tão importante, né? E que é tão próximo de todos nós, né? Que estamos aí na vida universitária, na academia, mas também de tantas outras pessoas, né? Que já passaram por isso, ou conhece alguém que passa por essa situação também, e acompanha aí, de uma certa maneira, os desafios e os sofrimentos, né? Que é a escrita acadêmica, né? A trajetória universitária. Que legal. O Alistair, eu queria, né, até você conseguir entrar, estava explicando sobre o nosso programa e a importância que a gente dá para que nós tenhamos saúde mental, especialmente tenhamos saúde mental nesse momento de afastamento social, que nos deixa um pouco mais vulneráveis. E com a temática de hoje, nós queríamos conversar com você e com as pessoas interessadas, porque nós temos percebido, né, que algumas pessoas nesse momento do afastamento fizeram milhares de planos, como agora eu vou escrever todos os artigos, agora eu farei todas as organizações do meu material acadêmico, vou deixar tudo em dia, né? E, enfim, mas nós não estamos num tempo das condições que nós já estávamos habituados, né? Na dita normalidade. Nós estamos vivendo outras situações. E muitas pessoas têm se sentido pressionadas, têm se sentido incapazes, né? E a escrita passa a ser um sofrimento. Então, eu queria que vocês pudessem, né, que você trouxesse um pouquinho para a gente essa possibilidade de passarmos por essas dificuldades, passarmos por esse tempo de isolamento social de forma um pouco mais tranquila, um pouco mais serena, principalmente nos preservando. Então, queria abrir essa discussão. É possível, Alistair, a gente sair dessa escrita acadêmica, desse momento que nos traz, às vezes, tanto temor e tanta dificuldade, e fazemos disso um percurso um pouco mais tranquilo? O que você acha? Eu acho que essa questão
ela é bastante complexa, né? Uhum, Mas como toda questão complexa, a gente tem, assim, caminhos, né? Caminhos possíveis de enfrentá-la. É claro que o sofrimento, e a gente percebe isso na pesquisa, nas pesquisas que a gente realiza, e mesmo a gente também vivencia isso, né? A gente também sofre, nossa escrita, todo mundo que já passou por uma graduação, teve que escrever um TCC, por exemplo, identifica o quanto isso é difícil, né? O quanto isso é marcante, o quanto isso traz de sofrimento, né? É quase que uma unanimidade. Mas, ao mesmo tempo, e sobre isso também que eu acho que é interessante a gente falar aqui, que a escrita traz, pode produzir um certo sofrimento para nós, na nossa vida, ela também pode servir como uma possibilidade de criação, né? Considerando que a escrita é uma forma de comunicação que nós temos, nós podemos tornar essa forma de comunicação não tão sofrível assim, mas também criativa, também expressiva daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós acreditamos, né? Então, eu acho que começar compreendendo que a escrita é um modo de comunicação, um modo de expressão, eu acho que já nos ajuda a visualizar, assim, alguns caminhos em relação ao nosso sofrimento com a nossa própria escrita, né? uhum, Porque na relação com o nosso texto, na relação com aquilo que a gente está fazendo, e talvez seja difícil por isso mesmo, né? Porque a escrita, de uma certa maneira, ela envolve um posicionamento nosso diante de um determinado tema, diante de um determinado contexto. E se posicionar não é fácil. Se uhum, posicionar é muito difícil. Né? E se posicionar com clareza, e se posicionar de uma forma que o outro compreenda o que você quer dizer, né? É uma responsabilidade também, né? Por mais que a gente talvez não tenha tanta consciência disso, mas quando eu escrevo algo, eu estou assumindo isso que eu estou uhum, escrevendo. Eu estou, né, pessoas vão concordar daquilo que eu estou dizendo, mas pessoas também vão discordar daquilo que eu estou dizendo. Né? uhum, Então, de alguma forma, eu vou estar me afirmando. E afirmando até questões próprias de quem eu acredito que eu sou. uhum, Né? uhum, Porque a tendência que a gente tem quando recebe uma crítica uhum, de um texto nosso, por exemplo, é de que essa crítica que é para o nosso texto, a gente acaba trazendo para a gente, né? Então, por exemplo, se o orientador chega para você e diz assim, nossa, teu texto está muito... Tem algumas partes do teu texto que estão muito incoerentes, não tem coerência nenhuma, né? uhum, Se é um texto que você está produzindo, é natural que você seja incoerente. Afinal de uhum, contas, você está produzindo uma reflexão da qual você ainda não tem domínio. Então, uhum, você ainda não vai ter uma coerência mesmo. E uhum, isso não quer dizer que eu sou incoerente na minha uhum, vida, nas minhas atitudes, sabe? Então eu uhum, acho que é pensar um pouco nessa direção, esse sofrimento, uhum. né, como algo que pode sim ser trabalhado, que pode ser manejado. E, Alice, você falou uma coisa super legal que eu queria retomar, né? Que é assim, a gente na psicologia trabalha muito assim. Quando a gente pontua alguma coisa, nós não estamos pontuando a pessoa, e sim ao comportamento, o que ela tem vivido, o que ela nos traz. E às vezes a pessoa se sente muito incomodada porque ela acha que isso é para ela e não para o que ela está manifestando. E isso na escrita é mais marcante ainda, né? Porque escrever, produzir um texto é como um filho, né? Você cria, você estabelece, você coloca a sua energia, você traça um plano, você se exprime, você constrói o que você tem de mais precioso nas palavras. E, portanto, algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso e trazem essa escrita daí como algo muito doloroso, né? Então, eu fico pensando Uhum. nisso que você falando, que você estava falando, como a escrita e a nossa manifestação, a nossa marca, né? A gente precisa fazer a nossa marca ser uma marca mais leve, né? Que não traga dor, mas que traga para Uhum. a gente a capacidade de perceber que nós deixamos um registro daquilo que faz sentido na nossa vida, compartilhando com os outros. Uhum. Exatamente. Eu acho que a minha orientadora, a professora Miriam Pan, ela sempre diz que produzir um texto científico, né, que ajuda a gente no processo de escrita, se vê como um escritor, né? Uhum, Quando a gente pensa em escritor, a gente pensa
nos autores literários, né, nos poetas, né? A gente não, nem sempre a gente consegue ver, por exemplo, que um, um cientista, um pesquisador, um estudioso de um tema que escreve um texto científico, ele também pode ser um escritor, né? E aí, claro, ele é um escritor que tem que ter o domínio de uma linguagem específica, né? Então aí envolve também uma questão de que a escrita acadêmica ela envolve uma aprendizagem, né? Existe uma ideia de que quando a gente ingressa na universidade, a gente acha que por saber ler e escrever, a gente não vai ter dificuldades de ler e escrever na universidade. Então a gente escuta muito assim, nossa, quando eu era estudante lá no ensino médio, as minhas redações eram ótimas, eu só tirava 10. Quando eu fiz o vestibular, a minha melhor nota foi na redação. E agora que eu entrei na universidade, eu parece que eu não sei mais nada, que eu não sei mais escrever, né? Mas por quê? Não é que você não sabe escrever, não é que nós não sabemos escrever, mas é que a gente vai começar a aprender a escrever um outro tipo de escrita que a gente vai ter que dominar. Então, o resumo que eu fazia lá no ensino médio é diferente do resumo que eu vou ter que fazer a partir de um texto científico que é passado para mim na disciplina, né? As regras científicas, né? As regras do texto acadêmico, as normas, né? Eu vou ter que me apropriar delas fazendo. Então, como que eu vou aprender a fazer uma citação? No ensino médio, eu não fazia uma citação direta, tal como nos moldes aí da APA, da ABNT, ou seja, de qualquer. Eu vou ter que aprender isso também, né? Então, tudo é uma questão de aprendizagem. Eu costumo dizer, né, com base nas discussões que eu realizo, enfim, nas coisas que eu tenho estudado, a partir daquilo que eu tenho, a partir dos materiais que eu tenho estudado, dos autores que eu tenho estudado, né, que cada esfera da atividade humana, e aqui como uma esfera de atividade humana, né, tem um modo próprio de comunicação muito específico, de comunicação, seja oral ou seja escrita, né? Então, o modo como eu me comunico através da escrita e através da oralidade na universidade é diferente do modo como eu me comunico e eu escrevo na minha casa, para os meus amigos, em um outro contexto, né? Exige de mim um outro lugar, um outro posicionamento, né? Então, quando que eu vou aprender a me comunicar bem, vamos dizer assim, né? Através da escrita, da oralidade nessa esfera? Quando eu começo a fazer parte dela, né? Quando eu começo a me inserir nela, entender como que funciona aí as regras. Então aí eu acho que entra muito disso também, né? De eu entender até a questão dos meus limites que são esperados, porque eu estou aprendendo uma língua nova, né? Eu estou aprendendo algo que eu não sei fazer ainda, né? É interessante porque às vezes os professores também, né, vêm muito com essa expectativa de que a gente já vai saber fazer. O que eu escuto muito, sabe, Johnny, dos estudantes, é assim, o professor pede para a gente fazer as coisas, mas ele não deixa muito claro o que ele quer que faça, porque ele acha que a gente já sabe. E aí, a gente tem vergonha de levantar a mão e dizer, olha, professor, eu não entendi, mas o que exatamente que você quer com esse trabalho? Tá, eu tenho que fazer uma resenha, mas o que eu tenho que fazer nessa resenha? O que uma resenha contém, né, para eu poder fazer? O que você quer exatamente? A gente sempre conversa sobre isso, que isso realmente acontece, mas também tem um outro lado, né? De que é importante a gente também ter esse posicionamento e ter essa coragem. Então, assim, reconhecer que eu estou aprendendo, que eu não sei, e que é normal eu não saber, nesse momento que eu estou da minha trajetória acadêmica, escrever esse tipo de texto, né? Então, reconhecer isso, não ver isso como um problema, e aí dizer, olha, professor, mas explica pra gente exatamente, né, o que você quer, porque a gente tem professores muito preocupados também, né, de fazer com que os estudantes realmente possam ter um bom desempenho nos seus estudos, né? Então, às vezes, só que às vezes o professor precisa desse feedback, desse retorno, né? Então, o professor não tem isso porque o estudante se sente inferiorizado. Então, veja como é muito mais complexo do que parece inicialmente, né? Alistair, eu queria até aproveitar uma coisa que aconteceu agora para a gente discutir e trazer isso que você falou, né? Porque a gente fica querendo que tudo fique perfeito e que tudo saia ao melhor texto, e a gente escolhe um orientador porque a gente admira aquele orientador, né? A gente gosta da forma como ele escreve, das coisas que ele pontua, enfim, e a gente tem esse orientador como nosso modelo.
Só que esse orientador também não Uhum. começou como a gente está agora, ele também teve um percurso, né? E eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho disso, a gente tem que lembrar que as coisas não serão exatamente como a gente imaginou, que a gente vai errar, que a gente vai ter dificuldade, que isso faz parte do percurso. E quando as situações se apresentarem para a gente de surpresa, nós vamos ter que lidar com elas. Eu estava aqui Uhum. conversando com você agora e apareceu, a sua bateria vai acabar. Eu precisei agachar agora, achar o meu carregador, colocar na tomada, sair da posição que estava, mas enfim, é como na escrita. A gente não vai fazer um texto perfeito da primeira vez. É por isso que, por exemplo, quando a gente tem TCC, a gente tem mestrado, doutorado, a gente tem primeira qualificação. E depois é que a gente vai Uhum. para a banca para fazer a defesa, né? Porque é um processo de construção. E eu achei assim super legal que você trouxe essa perspectiva de que a gente não vai deixar as coisas prontas agora. A gente não começa a escrever como a gente vê nos livros, né? A gente sempre tem um autor que a gente gosta muito. Uhum. Ah, eu li, sei lá, li Tolstói. A gente não é Tolstói, né? Ele escreve de outro jeito. E mais do que isso, nós estamos na escrita acadêmica. E a escrita acadêmica tem uma série de regras. Essas regras são regras que não são exatamente relacionadas à nossa autoria. E sim, nós Uhum. temos que cumprir. Pronto, é isso, né? Então, a escrita Uhum. acadêmica traz para a gente ainda esse desafio, que é lidar com o que a gente cria, com a expressão do que a gente acredita, do que reflete o nosso aprendizado e a nossa pesquisa, ao mesmo tempo que a gente precisa lidar com regras e que são estabelecidas e pronto, tem que fazer, Uhum. ok, deu, é só seguir, né? Um pouco disso. Uhum. Isso a gente precisa entender, é interessante isso que você falou, né? Porque eu acho também que a gente precisa desconstruir a ideia de que isso que você falou, perfeito, né? Acho que você pontuou muito bem. A gente tem que cuidar muito com as idealizações que a gente faz em relação ao Uhum, nosso texto, né? uhum, Porque eu nunca vou escrever como o meu orientador, que tem aí 30 anos, né, uhum, como uhum, pesquisador, uhum, como, né, como de escrita, de textos científicos, eu nunca vou escrever de uma hora para outra, eu vou levar um uhum, tempo para isso também, uhum, né? Então, cuidar um pouco com essas idealizações que a gente tem também, uhum, né? É muito importante você ler textos, bons textos, né? Você ler textos de qualidade, né? Textos que tenham a ver com a tua temática, de autores que você admira. uhum, Mas nunca tomar isso como uma regra para você, até porque essa autoria que você falou, ela vai sendo construída, né? Se todo mundo uhum. escrevesse que nem Machado de Assis, por exemplo, não existiria o Machado de Assis, né? Então, alguma Verdade. coisa ali tem, né? Ah, Mas também ele é um grande escritor, mas também existem muitos outros grandes escritores que estão ali uhum, no mesmo uhum, patamar que ele e que têm a sua forma, a sua própria forma de escrita. E mesmo, uhum, mesmo a escrita acadêmica, né? Na psicologia a gente vê muito isso, que tem várias abordagens. O quanto a linguagem de cada área também é diferente, né? Um texto de psicanálise é muito diferente de um texto de análise do comportamento. Se você pegar o mesmo uhum, assunto, cada perspectiva vai trabalhar de uma forma, vai usar alguns conceitos, alguns termos para poder uhum, compreender aquilo. Então, na verdade, tem um pouco disso também, né? Às vezes o meu texto ele vai estar muito bom, muito bem escrito, mas para um grupo específico uhum, e não para todo uhum, mundo, porque eu acho que uhum. tem isso também que a gente precisa entender, né? Então, Certo. alguns vão gostar do meu texto, outros não vão gostar do meu texto, né? Tem um pouco essa questão também. E a própria questão da norma, na verdade, a gente vê muitas vezes as normas como uma marra, né? Como algo que impede a nossa criatividade, a nossa criação. Mas, na verdade, a norma, ela é um recurso muito importante, fundamental, para que a gente possa dizer as coisas de uma forma que a gente seja compreendido, porque a norma nos indica isso, né? A Uhum, formalidade do texto, ela é importante, no texto acadêmico isso é essencial também, uhum, né? E até se eu quiser um pouco transgredir essa norma, eu preciso conhecer bem ela, para eu uhum, fazer, para eu fazer isso consciente. E aí eu preciso ter também uma certa experiência, né, na escrita acadêmica. Eu não uhum. posso querer fazer minha tese em forma de um livro literário.
né? Eu não tenho condições para isso, e não convém, não cabe. Mais literária ou mais poética que pode parecer na escrita, não. A escrita de uma tese acadêmica, ela não é um texto poético, ela não é um texto literário, né? Então eu preciso saber disso também. E eu acho que desmistificar um pouco a ideia de que a escrita, assim como a leitura, vem sempre acompanhada de prazer. Porque, infelizmente, a gente não vai escrever só o que a gente quer e só o que a gente gosta, né? Principalmente quando a gente está na graduação. Então, eu vou ter que fazer trabalhos de disciplinas, de repente, que eu não gosto, mas eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que ler, eu vou ter que estudar. É óbvio que se é uma disciplina que eu gosto, um tema que eu gosto, numa perspectiva que eu gosto, eu vou ter mais interesse em ler, escrever e produzir um texto sobre aquilo. Claro, porque aí eu tenho uma motivação direta. Porém, nem sempre isso é possível também, né? Então, nem todo texto que eu escrever, eu vou escrever com muito prazer, né? Com muita alegria. Mas eu preciso escrever, né? E eu preciso dar conta dessa atividade. Tem coisa Talvez que é não fique tão tarefa, bom. tem que fazer. É tarefa. Talvez não fique tão bom quanto ficaria para uma outra disciplina um texto. Porém, tá bom, tá suficiente, né? Acho que a questão é essa, tá suficiente para esse momento, tá suficiente para essa atividade, né? O Alistair, eu queria só trazer para você algumas coisas assim. Eu já expliquei que nós vamos ter depois mais meia hora, né? Então, depois do meio-dia ao meio-dia e meia, a gente vai abrir uma outra live para ficar discutindo mais com você, trazendo outras questões. Mas tem uma coisa bem legal que o pessoal já está trazendo e eu queria provocar um pouquinho dessa discussão, ver se a gente consegue avançar um pouquinho também. Porque talvez nem todos consigam ficar conosco do meio-dia ao meio-dia e meio. Uma das questões, o Alistair, que eles estão trazendo é assim, como que a gente faz para não confundir e separar, né, o que é aquilo que eu produzo daquilo que eu sou, né? Quer dizer, para que a escrita não me traga o sofrimento mental. Então, assim, como é que eu faço para separar essas coisas? O que eu sou e o que eu estou produzindo, né? E aí tem mais uma outra questão que talvez a gente possa conversar depois, que as pessoas estão pedindo um pouquinho como é que a gente pode fazer para sistematizar essa escrita, para que a gente não fique procrastinando, deixe tudo para o final e aí a gente fique atropelando o processo, né? Então, duas questões que as pessoas estão nos trazendo. Primeiro, como eu posso separar um pouco isso, né? Eu da minha escrita, da minha produção, se é que isso é possível. E o segundo, como é que eu faço para conseguir superar essas dificuldades e sair da procrastinação? É isso, Válice. O que você acha? Tá. Olha, são duas questões muito, muito interessantes e muito profundas também, né? Eu acho que a nossa escrita ela vai conter sempre, né, algo de nós, aquilo que eu falei no início. É uma forma de expressão. Alguma coisa a gente vai expressar, seja nossas ideias, os nossos pensamentos, né? E a gente vai ser avaliado também por isso, e às vezes entendido ou não a partir disso que a gente escreveu, né? Então, tanto que a gente sempre diz, né? Quando a gente vai escrever mesmo, o autor tal diz isso, né? O autor tal afirma, reitera, confirma, ou seja, né? O autor. Corrobora. Né? Então, corrobora, né? Justifica, enfim. Né? Então, a gente vai ter sempre vai ser, né? O que, eu não gostei do que o autor disse, eu achei muito profundo isso que o autor disse. Né? Então, a gente vai ter essa característica. Eu vou tentar responder essa pergunta a partir de um conceito teórico que a gente estuda, mas vou tentar trazer isso não de uma forma teórica, mas uma forma que seja compreensível para todo mundo, né? Tem um autor que a gente estuda que é o Bakhtin, né? O Bakhtin, ele é um autor que ele trabalha muito com a estética da criação verbal, né? E ele diz que todo o processo de criação, ele parte do mundo da vida, da realidade concreta, né? Só que ele vai dizer assim que o autor de um texto, ele tem dois posicionamentos no texto. Ele vai diferenciar, por exemplo, o autor-pessoa. Então, quem é o autor-pessoa? Eu, o Alistair, né? E aí, estudante de psicólogo, estudante de doutorado, que está escrevendo uma tese,
né, sobre um determinado assunto, certo? Eu, o Einstein, autor pessoa, e o autor criador, que é o modo como eu vou me posicionar no meu texto e vou construir as ideias do meu texto, os argumentos, para que eu possa ser compreendido. Então, assim, sou eu, mas não sou eu, sou eu, a partir de um lugar, o autor pessoa, e o autor criador é um posicionamento meu, diferente do autor pessoa. Explico, por exemplo, na literatura isso fica muito fácil. Às vezes você pega lá um texto autobiográfico do autor e parece que tudo que ele está falando dele mesmo, mas ele criou um personagem. Então o autor literário, ele cria literalmente, muitas vezes, esse autor criador, ele coloca na voz do personagem dele. Então ele cria um herói para aquele romance. Então ele vai expressar a opinião dele, não diretamente, né? Mas aquilo que ele quer dizer através de um personagem. Aí ele vai usar um personagem para afirmar aquilo que ele quer dizer, que ele acredita. Por exemplo, é só uma hipótese. Só que para isso ter sentido, ele vai criar um outro personagem que tem uma voz contrária dele para contrapor aquilo que ele está dizendo. E assim ele vai construindo uma história, né? No texto científico também, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, né? Uma coisa tem sempre algo de mim, algo do Alice no meu texto, né? Mas, por exemplo, as pessoas, quando forem ler um texto meu, elas não me conhecem pessoalmente. Elas vão ler o texto do Einstein, vão ver lá que eu sou psicólogo, que eu faço pesquisa nesse assunto, né? Então acho que essa questão é importante também da gente poder entender, né? Eu já ouvi pessoas que disseram, por exemplo, assim, nossa, que gosta muito dos textos que um determinado autor aí escreve, que um professor escreve, texto científico, certo? Nossa, a professora tal, ela escreve tão bem. Nossa, eu leio todos os livros dela. Mas aí um dia eu fui ouvir ela falar pessoalmente no congresso e eu me decepcionei, né? Porque, né? Eu acho que ela escreve melhor do que ela fala, muitas vezes assim. E de fato, às vezes isso acontece, né? Então, você veja, o que eu quero dizer, assim, eu não sei o quanto ficou claro, pode, por favor, Johnny, e quem está participando também, pode questionar mais, se não ficou claro, eu posso tentar explicar melhor. Eu acho que é muito difícil, mas eu preciso sim entender que no momento em que eu estou escrevendo um texto acadêmico, eu preciso sim me afastar um pouco daquilo que eu sou. Eu não posso dizer, por exemplo, tudo que eu penso num texto acadêmico. E se eu for dizer mais, eu não posso dizer por minha conta e risco. Eu vou ter que achar um autor que tem uma ideia que parece comigo, e aí eu vou ter que dizer lá, de acordo com o fulano de tal, ou seja, eu estou concordando com o fulano, ele diz isso, né? Então, eu acho que isso também é importante. Eu já tive experiência de trabalhar com pessoas que têm um programa na universidade que é o pré-pós, na Universidade Federal do Paraná, né? Que agora é a CIPAD, que é responsável, mas era o NEAP. É um programa que prepara candidatos para ingressar na pós-graduação. Então, eles têm vários módulos, e um dos módulos que uma vez eu tive a oportunidade de participar com eles junto de outros colegas, foi da escrita criativa que a gente fala. Então, a gente ajudou eles na construção do projeto de pesquisa deles, do pré-projeto. Eles iam apresentar para o programa de mestrado e graduação, do programa de mestrado ou de doutorado. E aí, a gente iniciava trabalhando justamente sobre qual que é a relação que o teu tema de pesquisa tem com a sua vida. Aí eles diziam, como era uma população muito específica, assim, que o programa era das políticas afirmativas, então a gente tinha pessoas negras, a gente tinha pessoas, né, indígenas, a gente tinha gays, né, enfim, né? Tinha mesmo, essa é a marca do projeto. Sim. Então eles queriam investigar, por exemplo, o papel da mulher negra e surda na universidade, né? A trajetória. Olha só, né? Quantas questões ali. Aí o outro queria trabalhar a homofobia, né? O outro queria trabalhar as questões de preconceito, relações étnicos raciais, tá? Enfim, cada um queria trabalhar alguma coisa que tinha relação com a tua vida. A gente falou, tudo bem, né? O tema ele tem que ter uma relação com a tua vida, mas ele também tem que ter uma relevância científica. E agora, como é que você vai traduzir isso em termos de relevância científica, né? Porque você não vai escrever uma carta contando a tua experiência e escrever um texto científico com base na tua experiência, na tua luta, né? E aí isso vai estar... Não, tem que ter uma relevância social, uma relevância científica. Então, não sei se com esse exemplo talvez fique um pouco mais claro, né? E aí eu acho que, não sei, talvez a pergunta ali vem em dois momentos, né? Como separar o pessoal, né, da escrita,
Mas também eu acho que daí entra uma outra questão, de eu entender que o meu texto, ele não é eu. Aquilo que eu já falei daí, acho que no início, né? Não é porque o meu texto não está tão bem escrito que eu não escrevo bem. Aí eu também saber diferenciar isso e entender, assim, que eu tenho que ser realista também com a minha escrita, né? Eu tenho que entender assim, bom, realmente meu texto não está bom, e não está bom por quê? Está faltando argumentos, está faltando aqui trazer talvez alguns autores para fundamentar o meu ponto de vista. Essa parte aqui realmente eu estou fugindo do tema, né? Então entender os limites do meu texto e aí sim, né? Aprender com isso. E aí sim entender, então agora eu vou tentar fazer desse modo, dessa maneira. Não sei o que fazer, aí eu vou buscar meu orientador. Tá, eu entendi, orientador, o que você me disse, mas como é que eu posso fazer para ser mais claro no meu texto? Ou você tem alguma indicação de referência que possa me ajudar nesse sentido? Então, tentar separar nesse sentido, né? Ver a crítica não como algo que diz respeito a você diretamente, mas ao teu texto, e que é normal que tenha, e como que você vai trabalhar para superar essa dificuldade, tá? Eu até pensando, eu não sei se você queria complementar alguma coisa, Johnny, se ficou Eu só claro, se queria respondeu a questão. Não, achei ótimo tudo que você falou, Alice. Eu só queria complementar com uma das pessoas que fez assim um comentário, né, durante a nossa live, que acho que tem uma relação extrema com o que você está dizendo. A gente não começa a escrever com uma qualidade ou com uma terminalidade do final do processo, mas a gente precisa experimentar escrever, né? Mesmo que esse experimentar seja como o que você estava falando agora. Fale o que você deseja, fale o que você gostaria, coloque em palavras aquilo que você está pensando, né? Ou seja, e a partir daí a gente vai evoluindo para uma escrita acadêmica, que inicialmente não será uma escrita acadêmica, será a escrita do meu desejo, será a escrita de por que que eu quero pesquisar isso, por que que isso é importante para mim, né? E uma das pessoas, durante a nossa conversa aqui, colocou se a estratégia também não poderia ser essa, né? Primeiro você começa com uma escrita livre, depois é que você vai se aperfeiçoando, colocando na regra. Quer dizer, por que que a gente tem que acertar de primeira, né? A escrita também é uma construção, ela é um aprendizado, ela é algo que pode nos tornar melhor, ela pode ser evoluída. Então, eu acho que a gente precisa se permitir, inclusive, errar, parar, dizer, agora eu preciso um tempo para eu só ler. Depois eu retomo a minha escrita, né? Quer dizer, a gente não é uma máquina de produção. A gente Sim, produz, mas a gente é pessoa e é necessário se sim. respeitar. Isso que você falou lá no início, né, que nós estamos conversando a questão da produtividade também, né, que eu acho que tem relação com isso que a gente está falando, né, eu já retomo essa questão de escrever livremente, da questão da criação, e depois, eu vi que alguém colocou aqui mesmo, né, que começar com uma escrita mais livre, depois ir refinando com as normas, né, e aí entra essa questão da criação. Mas queria só abordar uma questão que é da produtividade, né, e eu acho que nesse momento de pandemia, até nós iniciamos a nossa conversa falando sobre isso, né? Para muitas pessoas, o distanciamento social ou o home office, né? O trabalho remoto, o trabalho em casa, foi visto inicialmente como ufa, né? Agora sim eu vou poder escrever, agora sim o tempo que eu não tinha eu vou ter para poder escrever, né? E tem pessoas que entraram numa onda de realmente querer agora produzir, né? Para Sim. correr atrás do tempo perdido. A questão é que a gente está no momento, e todos nós estamos passando por isso, o mundo inteiro está passando por isso, de muitas incertezas, né? De muitas. Nós não sabemos, por exemplo, quanto esse tempo vai durar, né? A gente não sabe o quanto que. Quando que a gente vai poder voltar às nossas atividades normalmente. Então, isso vai impactar e vai nos impactar de diferentes maneiras. Provavelmente, alguns prazos serão revistos, né? Eu me lembro até que eu estava com um artigo assim para enviar para uma revista,
E daí, nesse período, a revista mandou um e-mail dizendo que ela estava não é encerrando, que ela estava dando um tempo, não lembro agora a palavra, Uhum, e não estava mais recebendo uhum, novos artigos nesse tempo de pandemia, porque, enfim, as pessoas não estavam uhum, trabalhando e ela não poderia dar sequência na avaliação dos artigos. Né? Então, eu uhum. acho que a gente, né? E aí surgem muitas outras questões, por exemplo, tá, algumas mulheres que têm filhos, por exemplo, agora eu vou ter tempo para escrever, Sim. mas eu tenho que ficar com meus filhos em casa, né? Isso já foi falado em outras lives, né? Então, assim, como é que eu vou Uhum, escrever e como é que eu vou agora se eu tenho que dar atenção para os meus filhos também e ajudar eles agora uhum, nas atividades, uhum, né, que muitas escolas estão trabalhando com diferentes modalidades de atividade. Então, uhum. eu acho que a questão, como eu acho que esse é um tempo para a gente relativizar muitas coisas, no sentido assim, de parar para pensar que a própria questão da produtividade, ela sempre é relativa, mas ela é muito mais relativa agora. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu, a minha produtividade, ela depende das minhas condições familiares, das minhas Claro. condições de trabalho, das minhas condições de estudo. Né? Uhum, Então, aqui eu não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas é muito diferente, por exemplo, um colega meu que não tem um trabalho formal, né, que tem uma bolsa e aí ele pode só estudar e pode só se dedicar para isso, do uhum. que eu ou um outro colega que precisa trabalhar, ou que tem família, que precisa dar atenção para o filho, atenção para a esposa, atenção para... Enfim, né? Sim. São situações bem diferentes, né? Uhum, Então, ser produtivo, o que que é, né? Veja, não estou dizendo que é mais fácil a situação do meu colega que não tem um trabalho formal do que a minha, não é isso. Ele também vai tá. ter as dificuldades dele. Mas eu preciso trabalhar comigo no sentido assim de que, por exemplo, bom, talvez nesse tempo, ou talvez a produtividade para mim vai ser entregar os meus trabalhos em dia. Então, o Uhum, meu orientador tem um sim, tempo para ler, ele vai dizer, olha, eu quero sim. até julho o teu trabalho. Uhum, Talvez o meu foco, diante do tempo que eu tenho, do que eu estou vivenciando, seja isso nesse momento, uhum, lidar com esse prazo, que é o mínimo que eu posso fazer. Se eu conseguir fazer isso, eu posso me sentir produtivo, porque eu estou uhum, fazendo algo que é possível dentro da minha realidade. uhum, Talvez, por eu trabalhar, eu não consiga participar de 2, 3 eventos no ano. Não consigo escrever uhum, trabalho para todos os eventos. uhum, Mas então eu vou produzir naquele ano um uhum. artigo de qualidade, que eu vou escrever aos poucos com o meu orientador. A minha produtividade é essa, né? É um artigo por ano, vamos dizer assim. Isso já é muito, né? Mas é só um exemplo. É um artigo, enquanto lá, sei lá, os meus colegas fizeram 3 trabalhos para congresso, foram em 2 eventos científicos, fizeram isso, fizeram aquilo, eu produzi um artigo, escrevi a parte que eu tinha que escrever da minha tese. Né? Então, eu acho que isso também é algo importante que você colocou, né? E que o pessoal tem colocado também. Olha, eu acho que você falou uma coisa que eu tenho que retomar, porque eu achei fundamental. É assim, o mundo acadêmico e a universidade, ela é um espaço de extrema vaidade, de muita competição, né? E que é assim, o fulano fez, por que que eu não fiz? Né? Como é que ele consegue produzir tanto e eu não consigo? Né? Então, essas coisas parece que em vez de nos impulsionarem no sentido, olha, eu consegui produzir um artigo por ano, eu consegui colocar na revista que eu queria. Esse artigo ficou legal, eu gostei, ele traduziu tudo que eu estava pesquisando e pensando. Às vezes Uhum, não, às vezes as pessoas esquecem disso e se fixam, né, na no que eu vou chamar de que é mesquinho, né? Quer dizer, o fulano fez 3, eu fiz só um. Ok, é o fulano, eu sou eu, né? Eu sou a Dione, eu não sou o fulano, né? uhum, Então, acho que é fundamental que a gente possa aprender a valorizar um pouquinho do que a gente faz e reconhecer a nossa potência. Porque senão a gente vê uhum, potência só no outro. E quando eu vejo a potência só no outro e não a reconheço, parece que eu vou uhum, exaurindo, eu vou ficando fraca, eu fico sem energia, né? E isso é fundamental que a gente tenha cuidado. O uhum, mundo acadêmico pode nos colocar nesse risco da vaidade, e ela, em momento uhum, algum, vai nos ajudar a superar a dificuldade. Por vezes, ela só vai nos adoecer. Portanto, é fundamental a gente recorrer à nossa potência e reconhecer o nosso limite.
É isso. Isso mesmo. Isso mesmo. E é interessante também, né? Aí já vou entrar aqui um pouquinho numa outra questão que você colocou aqui para mim, né? As pessoas que estão nos assistindo também estão participando, que é muito legal, né? Uhum. Da procrastinação e tal. Bom, é, eu acho assim, né? Eu acredito, né? E que como que eu acho que justamente a procrastinação, né? Ou a insegurança ou receio de escrever, porque a procrastinação, ela na verdade, ela vem disso mesmo, né? É o medo da escrita. Então, assim, eu sei que eu vou começar a escrever, eu sei que eu não vou conseguir continuar, da continuidade eu sei que eu não vou saber o que fazer, então eu deixo para depois, né? Eu deixo para outra hora. Então, na verdade, é uma fuga da tua escrita, né? A Uhum. procrastinação. É justamente um efeito aí desse sofrimento que a gente tem. Então, eu sofro muito com isso, eu vou evitar, né? Eu Uhum. quero evitar. Eu acho que a gente já foi falando no decorrer dessa nossa conversa, a gente tem falado sobre isso, várias das questões que são importantes, né? Primeiro, o meu posicionamento, de entender assim, eu estou me tornando um escritor, eu estou aprendendo, eu vou errar, eu não vou Uhum. começar escrevendo os melhores textos. Então, Uhum. ir tirando um pouco da cabeça essas crenças aí idealizadoras de que tudo é fácil, de que meu colega faz Uhum. muito bem, eu também posso fazer. Então, eu acho que, É. sabe, a gente que as dicas mais sistemáticas a gente tem, né? De você organizar ali um cronograma de estudo, definir as suas leituras daquela semana, né? Tem gente, mas aí também é muito das possibilidades do modo de organização que cada um tem também, né? Para poder se organizar Uhum. e para Uhum. fazer a sua escrita. Então, tem pessoas que gostam de tirar lá o dia todo para escrever, né? Eu mesmo sou assim, eu gosto de, quando eu sento para escrever, eu gosto de escrever bastante tempo. Tem pessoas que escolhem lá 2 horas por dia para poder fazer as atividades acadêmicas e consegue, né, lidar com essa estratégia. Então, eu acho que agora, em tempos de pandemia, por exemplo, uma das coisas que é importante, né, você não tem as obrigações da universidade, talvez. Algumas universidades estão tendo aula, os estudantes estão tendo aula à distância, enfim, tem as atividades para fazer. Mas na universidade, por exemplo, ainda não existe tanto essa demanda de atividades. Então, Uhum. aproveita para ler textos científicos da tua área, mas de temas que você gosta, da perspectiva que você gosta. Aproveita para escrever algo relacionado àquilo que você gosta também. Quer dizer, começa a dar um sentido para a tua escrita, começa a tentar escrever, produzir textos por prazer e não só pela Uhum. obrigação. Então, Uhum. agora, a gente não tem tanto ainda, em alguns contextos, aquela obrigação. Amanhã eu tenho que entregar um, uma resenha para o professor tal, né? Não, você não tem esse amanhã, mas isso não quer dizer que você vai ter que deixar, né? As coisas fluírem e deixa que quando tudo voltar eu me organizo. Não, mas você não tem essa obrigação. Mas agora eu posso sentar no meu computador, posso arriscar a escrever de um jeito, e aí eu acho que entra a criação de novo, né? Posso Uhum. tentar escrever de um jeito menos formal, tentar Uhum. colocar mais as minhas palavras, as minhas ideias, que foi o que alguém colocou ali um pouquinho, né? Uhum. Depois eu vou transformando isso numa linguagem científica, mas de início, olha, eu gostaria de dizer isso, vou organizando dessa forma o meu pensamento, né? Então, quando aqui alguém pergunta, né, como sistematizar a escrita para evitar a procrastinação e deixar para fazer tudo de última hora, eu acho que existe sim uma organização do tempo, uma organização das atividades, mas antes disso, exige que a gente desconstrua algumas ideias que a gente tem na nossa cabeça. Porque muito dessa procrastinação, ela está ligada a esse sentimento de incapacidade, a insegurança, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar na base disso também, né? Eu acho que essa é algo muito, muito importante, né? Da gente poder estar pensando, sabe? Uhum. Uhum. E sabe, Alistair, você estava falando, eu fiquei imaginando também, às vezes a gente, enquanto autor, enquanto escritor, né, que deseja um texto maravilhoso, o melhor texto do mundo, que aquilo seja insuperável, a gente esquece de pedir ajuda, né? Às vezes a gente precisa, em algum momento, parar e pedir para outra pessoa ler o que eu escrevi. Você está Uhum. conseguindo entender o que eu quis dizer?
né? O que que você acha da Uhum. minha escrita? Quer dizer, a gente precisa ter um pouco de humildade também, de se Uhum. colocar para o outro, né? De pedir ajuda para o outro. E parece que a gente entende que isso é uma incapacidade, que isso é Uhum. uma impossibilidade de ser autor. Não é uma impossibilidade de ser autor. Na verdade, é um autor que quer escutar o leitor para ser, Uhum. inclusive, um autor melhor, né? Portanto, eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir para que o outro olhe aquilo que eu Uhum. estou fazendo, né? Claro que é minha autoria, é eu que vou pagar o preço se as coisas não estiverem legais, mas não tem problema. Ok, vamos encontrar parceiros que também possam nos ajudar, né? E isso eu acho que pode ser uma forma da gente superar dificuldades, Uhum. inclusive aceitando que cada um de nós tem um ritmo, como você trouxe. Tem gente que vai estudar 2 horas por dia, tem gente que vai estudar daqui uma semana, tem gente que não pode estudar durante Uhum. esse processo da pandemia, onde todo mundo achou que ia deixar em dia o Lattes, que ia fazer 10 artigos, Uhum. né? Que ia rever as coisas. Não deu. Nós estamos cuidando de outras pessoas, nós estamos cuidando de pessoas idosas, estamos cuidando de filhos, estamos precisando nos cuidar. Portanto, é necessário que a gente se respeite Uhum. também. Uhum. Com certeza. Eu acho que você falou algo muito, muito importante, né, agora, né? A gente está num outro momento, né, de cuidado do Uhum, outro, uhum, e a gente precisa considerar isso. E aí, de novo, né, eu acho até de rever quais são as nossas prioridades, aquilo que realmente é importante para a gente, né? Porque qual que é o sentido de eu escrever, 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 produzir, 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 produzir? Quer dizer, agora é o momento da gente pensar também, mais do que nunca, no sentido de quando eu estou nessa direção de produzir, 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 o que que eu estou deixando para trás, né? uhum, Enquanto eu faço tudo isso. Porque agora eu vejo o quanto, agora eu não posso ver algumas pessoas que são importantes para mim, né? Não posso ver pessoalmente por conta do distanciamento. Agora eu sinto falta. Então, quer dizer, eu de repente quase nunca ia na casa dos meus pais porque eu tinha muitas coisas para fazer e para entregar do doutorado. E agora que eu estou nesse uhum, momento, eu sinto muita falta de ir na casa dele. Se eu pudesse, eu ia o tempo todo, todo dia. Ou uhum, seja, né? Então, assim, eu acho que isso mostra pra gente o que, que realmente é importante nisso tudo, né? Porque o que, que vai ficar da nossa vida? Aquilo que a gente uhum. escreve, aquilo que a gente produz é importante? É. Mas se a gente for parar para pensar, poucas pessoas do nosso convívio social vão ter acesso àquilo que a gente escreve, né? Sim. Eu não vou ser lembrado como o Alice, psicólogo, pesquisador, escreveu sobre o assunto. Na minha família, você, o Alice tem filho, o Alice tem irmão, o Alice tem marido, o Alice tem amigo, o Alice... Não, não é? É isso que eu vou deixar. Né? E lá no final da minha vida, não são os meus colegas da academia que vão estar lá, né? Acompanhando o meu cortejo. São a minha família, né? São aquelas pessoas que são importantes para mim. Então, eu acho que ter esse cuidado, eu acho que ter esse zelo com a nossa própria vida. Olha, eu acho que essa pandemia ela mostrou isso, né? O quanto cuidar da gente também envolve cuidar do outro. Acho que quer clareza maior do que isso, né? Então, da importância disso, então, então, assim, eu acho que é isso mesmo, sabe? O que que é prioridade para mim nesse momento também, né? Aonde que é mais importante eu Uhum. investir o meu tempo, a minha energia, né? E não querer ir nessa onda mercadológica aí, produtiva, porque eu sempre digo, né? Trabalho a gente sempre vai ter, coisas para escrever a gente sempre vai ter Uhum. para escrever. Então, se você terminar 5 artigos que você queria, daqui a pouco você vai colocar mais 5 artigos para você fazer, para você terminar. Sim. Então, é uma coisa sem fim, né? Então, assim, e que horas você vai descansar? Que horas que você vai relaxar? Que horas que você vai parar? Vai ler uma outra coisa, aquele livro que você comprou de um autor que você gosta que você ainda não teve tempo de ler, né? Uhum. Porque você tem que ler, você lê só as coisas da tua pesquisa, Uhum. o material relacionado àquilo que você está estudando. Que momento que você vai sentar no computador e vai escrever um texto. A gente trabalha muito, sabe, Johnny? Eu tenho Uhum. realizado na minha pesquisa, eu tive que rever a minha metodologia em entrevista com alguns estudantes na universidade, sobre isso, Uhum. sobre essa relação com a Uhum. leitura e com a escrita. E uma Uhum. das tarefas que eu dou é justamente assim, ó, você pode produzir um texto livre, do jeito que você quiser, sobre isso que a gente conversou. Pode ser um relato autobiográfico, um conto, uma
uma crônica, pode ser, sei lá, uma música, enfim, produzir algum texto sobre isso. E tem vindo coisas muito interessantes, né? Tem vindo lendas sobre a vida universitária, Que né? legal. Teve um estudante que escreveu uma carta para ele mesmo, Olha né? só. De quando ele entrou, né, da trajetória dele até o momento dele atual, né? E assinou ele mesmo, né? Ele escreveu para ele mesmo, falando da relação com a escrita acadêmica, tudo isso, mas assim, dentro de um contexto mais criativo, né? E até ele termina dizendo que tem muito orgulho dele. Ele agora tem muito orgulho das conquistas dele. Então você veja, né? É interessante, eu Sim. acho que a gente retomar isso da escrita. E uma coisa que eu queria colocar também, eu acho, que me mobilizou pensar isso Uhum. numa das conversas que a gente teve em particular, que você falou em relação às redes sociais, né? Que você não é muito adepta aí das Uhum. redes sociais. Você acha que às vezes né? E que a gente tem que aprender. E eu falei que faço parte de várias redes sociais, mas eu realmente não participo tanto assim. Uhum. Inclusive é a minha primeira live, né? Então, para mim, Uhum. isso aqui também é muito, muito novidade. Mas, assim, uma coisa que você colocou que eu acho que vale a pena pensar nesse tempo, até a questão daquilo que eu posto, né, no meu Facebook, por exemplo, para as outras pessoas, né? Tudo que eu escrevo vai produzir um efeito, um sentido em alguém. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu vou colocar no Facebook tudo isso que eu estou pensando, vou fazer um desabafo. Aí depois eu paro para pensar e eu falo, tá, mas isso vai resolver o quê, Uhum. né, concretamente? Isso vai refletir no quê? Vai me ajudar? Talvez aliviar a minha tensão? Não vai, porque não é porque eu coloquei lá minha opinião e várias pessoas curtiram que, nossa, várias pessoas concordam comigo, então agora eu estou feliz. Vai, não, talvez gere até mais conflitos, mais atritos, porque Uhum. vai alguém lá e vai postar alguma coisa contra aquilo que eu coloquei, e aí começa aquela discussão, e aí eu vou lá e bloqueio a pessoa, por exemplo, né? Uhum. E aí não quero mais saber daquela pessoa. Então, eu acho que nessas épocas também, até um exercício que eu acho que é legal, é assim, eu acho que esse é um exercício que todos nós podemos fazer, de escrever outras coisas e começar escrevendo, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, o que faz sentido para você? Que reflexões, que ensinamentos que você tem tirado, Uhum. escrever isso mesmo, né? E que ensinamentos você tem tirado para você e o que você pode, e que ensinamentos você pode passar para os outros. Não é dizer o que os outros têm que fazer, não é Uhum. refletir pelos outros, porque cada um tem a sua reflexão, mas que ensinamentos que você pode passar. E aí usar as redes sociais para isso também, para postar mensagens positivas nesse sentido. Não no sentido de dizer que está tudo maravilhoso, Uhum. né? Mas eu acho que você postar lá algo que faça as pessoas refletir, né, Uhum. sobre a ação delas, sem acusação, eu acho que isso é muito mais produtivo. Uhum. Eu estou preocupado com a situação econômica do país, eu estou, né? Mas ficar criticando lá os políticos por tudo que está acontecendo também, eu acho que eu tenho que ter essa consciência política, eu tenho que me posicionar, eu tenho que, né? Eu tenho Uhum. que lutar, né? Por aquilo que eu acredito. E a gente vive numa sociedade desigual Uhum. e a gente percebe que não tem muito interesse aí, né? Político em várias questões que a gente sabe que é importante. Eu tenho, mas eu também tenho que pensar, por exemplo, e olhar para quem está do meu lado, de repente está precisando de um Então, auxílio, de uma ajuda, né? isso eu acho que E é assim, fundamental, Alistair, porque assim, bom, a gente está tendo que encerrar o nosso tempo agora, nós temos agora 1 minuto, né? Mas eu só queria dizer que nós vamos continuar com quem desejar aprofundar por mais meia hora, né? Porque agora o Alistair apresentou o tema, a gente pode ter mais questões ainda para trabalhar. Mas eu queria, assim, dizer que no nosso programa a gente tem tanta essa preocupação e a gente está tão feliz com a tua fala que nos dá essa sensação de acolhimento, que a escrita não precisa ser um sofrimento. A escrita é, na verdade, uma construção, ela é algo que nos representa, ela faz sentido na nossa vida. E veja, nós nunca passamos por uma situação que passamos hoje. Nós podemos escrever artigos a vida inteira, mas talvez a gente não possa viver, experimentar e retomar situações que vivemos agora. Então, eu só queria, Alistair, nós temos 30 segundos só para a gente chamar o pessoal. Nós vamos encerrar aqui e vamos para um próximo momento, ok? O Alistair, você fica tudo bem. conosco?
Claro, com certeza. Então tá. Gente, nós vamos continuar agora mais 30 minutos para que a gente daí tenha mais bate-papo entre nós, ok? Alistair, muito obrigada por essa primeira hora de conversa. Acho que nos trouxe assim uma perspectiva de que as coisas podem ser muito melhores e que a gente não precisa sofrer. A gente é gente, a gente precisa viver.